Glória a Deus. Graças a Deus estamos aqui mais uma manhã. Ontem tivemos o jantar dos casais e foi uma bênção. Se você pôde estar aqui conosco, foi muito bom. Fomos muito bem servidos e alimentados, né? Glória a Deus pelo Ministério de Casais, pastor Josias, a Priscila e toda a equipe de casais, que foi uma grande bênção. Vamos à palavra do Senhor então? Amém? Glória a Deus. E eu quero iniciar com o tema da nossa ministração nesta manhã, que é: você conhece a Jesus e Ele conhece você? Você pode repetir comigo? Você conhece a Jesus? E Ele conhece você? É uma pergunta um pouco provocativa, porque um dos atributos do Senhor é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas eu quero convidar você a nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 21 até o versículo 23. Glória a Deus. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Eu gosto dessa versão porque já vai transformando, entendeu? Nova Versão Transformadora. Você vai lendo e vai te transformando. Glória a Deus, o Ivan está comigo. Glória a Deus. E diz o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreender, Senhor, o ensinamento que o Senhor deseja nos trazer nesta manhã, papai. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha falar a cada coração, assim como tem falado ao meu, Senhor, em relação a esse texto, e nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, ele faz parte do... Nossa, que bênção, pastor Walter, pastor Assô, não me segurei aqui. Aplauda ao Senhor pela vida do nosso querido casal. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Glória a Deus. E esse texto aqui, nós estamos trazendo aqui já finalizando o Sermão do Monte, onde Jesus aqui ele traz o sermão das bem-aventuranças, onde é repleto de ensinamento e instruções para a caminhada cristã. Se você tem alguma dúvida em relação ao seu comportamento, à sua ação, aquilo que você está fazendo e como você deve fazer, você então leia e estude, medite em Mateus 5, 6 e 7, que traz instruções preciosas para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. E Jesus agora, quando ele está finalizando esse sermão, no capítulo 7, ele traz para nós uma questão, ele começa a afunilar mais e mais em relação à caminhada com Cristo, em relação a ser um verdadeiro discípulo. Talvez até na sua versão, o subtema que está ali, está como verdadeiro discípulo. E nós vemos então que Jesus ele fala: nem todos aqueles que clamam, que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos dirão: em seu nome eu profetizei, em seu nome eu realizei milagres, em seu nome eu fui usado por ti, mas o Senhor vai responder para estes nesse dia: afastem-se de mim, nunca os conheci. Essa palavra nunca os conheci gera em nós uma reflexão. O conheci aqui no qual Jesus ele traz, ele não está vinculado a saber quem é aquela pessoa, a saber o que aquela pessoa faz,
Mas o conheci aqui está vinculado a ter uma intimidade com aquela pessoa. As pessoas citadas aqui, que Jesus ele menciona, são aquelas que foram usadas por Deus, pelo nome de Jesus, mas que diante de tudo aquilo que eles presenciaram, eles não experimentaram o mais precioso, que era a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa muito importante para nós, é que quando um dia eu e você não temos como escapar desse dia, um dia nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, aquele que ressuscitou, aquele que morreu, aquele que se entregou por amor a nós, e diante dele nós podemos receber duas frases. Podemos receber: afasta-te de mim, que eu nunca os conheci. Mas também podemos receber: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e no muito te colocarei. E a minha oração é que todos nós aqui nesta manhã venhamos a receber esta frase do nosso Senhor Jesus Cristo: servo bom e fiel. Glória a Deus por isso. Mas o que diferencia de uma frase para outra, e o que diferencia para nós aqui, que eu quero trazer nesta manhã, é o conheci. O que diferencia é que Jesus, ele nunca conheceu essa pessoa. Ele nunca teve a experiência de conhecer intimamente Jesus Cristo. É aquele que sabe quem é Jesus. É aquele que já leu a Bíblia e sabe que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. É a pessoa que até mesmo já foi usada por Deus em dons, em talentos. É até mesmo a pessoa que já experimentou algumas coisas no Senhor, mas é uma pessoa que nunca experimentou da intimidade que Jesus ele tem disponibilizado para mim e para você. E a primeira coisa que nós vemos é que Deus permite ser conhecido. Você pode repetir comigo? Deus permite ser conhecido. Quer um exemplo? Samuel. 1 Samuel capítulo 3 diz que a história de Samuel, Ana, sua mãe, não conseguia ter filhos, ela vai até o sumo sacerdote, ela ora, ela se entrega, ela é julgada ali pelo seu ato de adoração e de entrega diante do Senhor. Mas ali depois que ela se explica para o sumo sacerdote, ela vai em paz e ela engravida. Engravida de um rapaz chamado Samuel, no qual ela falou: o meu primeiro filho, aquele que o Senhor me deu, eu vou entregar no teu altar. E ela então, quando esse menino ele desmama, e ali naquela época o período mais ou menos é de 12 a 13 anos, ele vai ao templo e ele começa a servir o sacerdote Eli, naquele local, naquele tabernáculo, na verdade, não é templo ainda. E diante daquele serviço que ele fazia, a voz do Senhor, ela não estava mais tão latente naquele período. Mas diz o texto no versículo, a partir do versículo 3, a seguir eu não vou ler aqui para não alongar muito, mas diz que o Senhor então resolve chamar Samuel pelo nome. E ele diz: Samuel. Samuel se levanta, vai correndo até Eli e fala assim: o Senhor me chamou? E ele fala: não chamei não, volte ali para a sua cama e vai descansar, garotinho. Mais uma vez Deus o chama e fala: Samuel. E ele mais uma vez, ele ainda não discernindo qual era aquela voz, e ele imaginava que era somente de Eli, ele vai novamente a Eli. Eli mais uma vez acha estranho e fala assim: não, volte lá para a sua cama, eu não te chamei. Mais uma vez Deus insiste e fala: Samuel. E ali Samuel vai até Eli, e Eli então percebe que ali era Deus que estava o chamando. E ele diz, no versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Quando o Senhor o chama, ele então corresponde e fala: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor então se revela. Samuel foi um homem no qual foi um grande profeta do Senhor, que ungiu reis, que foi usado por Deus para o povo de Israel. Samuel foi o último juiz da terra. E Samuel também, ele exerceu algumas
algumas ações de sacerdote também. Então Samuel foi um homem no qual ele foi experimentado pelo Senhor, e no qual o Senhor permitiu que ele o conhecesse. Talvez a minha história, a sua história não se pareça igual a de Samuel, no qual Deus nos chamou 3 vezes, mas eu tenho certeza que um dia o Senhor te chamou. O Senhor te chamou através do seu nome, testemunhando em seu coração e apertando o seu coração em relação à voz dele. Eu creio que talvez você estava na igreja ou até mesmo você estava na rua, mas Deus, ele resolveu se revelar a ti e se apresentar a ti como um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que não está apenas no aspecto intelectual de conhecimento, mas um Deus que deseja ter relacionamento com o ser humano. Nós cremos num Deus iminente, um Deus que se relaciona, um Deus que age na criação, um Deus que se permite ser conhecido. Glória a Deus por isso. Então a primeira coisa é que Deus permite ser conhecido. A segunda coisa que eu quero trazer aqui para nós é que o conhecer a Deus está vinculado a fazer a vontade de Deus. Não tem como, se você conhece uma pessoa, você ama aquela pessoa, você quer procurar agradar aquela pessoa. Você vai procurar meios e maneiras de fazer o melhor para que aquela pessoa se sinta bem, para que aquela pessoa se sinta alegre, sinta feliz. E uma coisa que eu e você precisamos aprender a cada dia é buscar fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ele fala assim, não entrarão no meu céu apenas aqueles que de fato, ou seja, aqueles que cumprem, aqueles que procuram meios e maneiras de fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é para que nós viemos a viver de maneira reta, de maneira correta, em comunhão com Ele e em intimidade com Ele. Se você quer saber a vontade de Deus, eu te dou a fórmula. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ali, Paulo ele traz um descritivo e ele fala para nós, não se amoldem ao padrão e aos comportamentos deste mundo, mas antes deixam que Deus transforme a maneira de vocês pensar, para que vocês venham experimentar, e algumas versões dizem que vocês sejam capazes de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Glória a Deus por isso. Quer saber da vontade do Senhor? Não se amolde aos costumes desse período, desse século que nós estamos vivendo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas procure se entregar. No versículo 1, Paulo ele fala, se entregue como um sacrifício vivo, com o corpo de vocês vivo, santo e agradável, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus está baseada em desfrutar de uma intimidade com o nosso Deus diariamente. O Deus Criador, o Deus perfeito, Ele se permite se relacionar comigo e com você. E se tem uma coisa que nós somos bons nisso, é ser negligentes naquilo que Deus nos oferece. Naquilo que Deus, Ele nos concede. Hoje vivemos um período que tudo você fala, estou sem tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo nem para ir para a igreja. Não tenho tempo para estar em comunhão com meus irmãos. A vida é corrida. Estamos acelerando cada dia mais. Olhamos para o relógio, olhamos para a data, hoje já é dia 29 de junho de 2025. Parece que era ontem que a gente estava fazendo a virada do ano. E o tempo passa. E o Senhor está dando oportunidade para eu e você desfrutar da comunhão com Ele. A cada dia o Senhor fala, estou te dando mais essa oportunidade, Mateus, para você me buscar. Essa manhã, Mateus, estou te dando mais uma oportunidade para você dobrar o seu joelho e buscar a minha presença. Essa manhã, Mateus, eu estou te dando a oportunidade de você pegar a sua Bíblia, acorda mais cedo, Mateus, deixa de ser preguiçoso, pegar a sua Bíblia e vai ler a Bíblia. Porque eu não quero chegar no grande dia, no dia que eu estiver diante do Cordeiro de Deus, daquele que morreu por mim, e
Eu tenho que argumentar com ele para entrar no reino dos céus, porque não há argumento diante dele. E falar em teu nome, eu preguei o evangelho, Jesus. E ele fala assim: eu nunca te conheci, Mateus. Porque a cada manhã eu te despertava e você escolhia outras coisas no lugar de mim. Igreja, isso é sério, isso é evangelho, isso é vida cristã. Precisamos levar a sério. Aleluia. Não é o cargo eclesiástico, não é o tempo de cristão, não é a sua experiência como crente que te vai fazer morar no céu, mas é o você se permitir ser conhecido pelo Cordeiro de Deus, é você passar tempo com aquele que morreu por você e que ressuscitou. Aleluia, aleluia. Precisamos então buscar a vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus ele fala: eu sou um bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Aleluia, quem é ovelha de Jesus aqui? Oh, aleluia, somos ovelhas, e a ovelha conhece o seu pastor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Conhecer a Deus então está vinculado a fazer a vontade de Deus. E em terceiro, conhecer a Deus é uma busca diária. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, se puder colocar, Diogão, Colossenses 3, 10. Glória a Deus. O Senhor ele fala através do apóstolo Paulo: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Deixa o versículo aí, por favor. O conhecer a Cristo precisa ser diário, porque à medida que nós aprendemos, você entende que não é algo que você já nasce sabendo? Você já nasce, eu já nasci sabendo como conhece a Deus. Não. Você aprende a conhecer a Deus. É um processo no qual exige esforço, dedicação e anseio de conhecer mais e mais o Criador. À medida que aprendem a conhecer o seu Criador, vocês estão sendo renovados. Já fez uma experiência na sua vida cristã de ações e atitudes que você fazia que você não se orgulhava de forma alguma há anos atrás e hoje você não faz mais? Que é isso? Você está se revestindo da nova natureza. Você está se permitindo conhecer o seu Criador, e à medida que você vai se dedicando em conhecê-lo, em saber quem Ele é, em saber como Ele age, em saber como Ele faz a gente esperar, em saber como Ele age e fala conosco, nós vamos nos revestindo dessa nova natureza. E o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos transformando, Ele vai nos renovando, Ele vai nos restaurando. E diz o final, qual que é o ponto final de todo esse conhecimento de Deus? Nos tornar semelhantes a Ele. Aleluia, nos tornar semelhantes àquele que nunca pecou, nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. É isso que o Senhor Ele tem para mim e para você. Basta nós então aumentarmos nossa fome em conhecer a Deus. Sabe o que é lindo? O que é legal? Quando você dá alimento para uma criança com fome. Hoje eu fiz isso com o Benjamin. Ele não comeu o fundi ontem, mas dormiu, comeu uns salgadinhos, dormiu. E eu e a Bruna já estava correndo, se arrumando, porque é sempre uma luta pela manhã para poder se arrumar e chegar antes do horário. E aí, de repente, eu saio do meu quarto, eu vejo o Benjamin já indo para a cozinha. Eu falei: o que o menino está fazendo na cozinha? A gente nem está lá. Ele falou: papai, eu estou com fome.
Eu falei, tá, mas espera aí, tem outras coisas a fazer primeiro no banheiro para depois comer. Aí levei ele no banheiro, lavei o rostinho dele. Aí depois descemos. Aí fiz o pão com Nutella dele. E o Yakult, a dose diária dele. E aí ele comeu, aquela alegria. Parecia ali, eu falava assim, você parecia um leão comendo seu pãozinho. E ele se satisfez ali. Porque ele estava faminto. Ele trocou até mesmo ir no banheiro fazer o seu número 1. E a gente está lutando para deixar a fralda e hoje ele conseguiu, ele não fez, glória a Deus. Mas mesmo com a bexiga apertada, ele preferiu se alimentar antes do que ir no banheiro. É um exemplo simples. Mas quando a gente tem fome do Senhor, em conhecer a Deus, em saber quem Ele é, em experimentar da presença dEle, nós deixamos coisas que talvez para nós era prioridade, mas escolhemos conhecer mais o nosso Criador, escolhemos experimentar mais o nosso Criador, escolhemos passar tempo com o nosso Criador. Aleluia! Aleluia, o nosso Deus é um Deus que se relaciona com a sua igreja, com o seu povo. Aleluia. E aí quanto mais passamos tempo com o Senhor, mais pegamos os jeitos do Senhor, mais pegamos as características do Senhor, mais experimentamos o como nós devemos agir em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vizinhança, em nossa igreja. Vamos pegando as características de Cristo e colocando em nossas vidas. Aleluia. A influência da intimidade, igreja, é inevitável. Quando passamos muito tempo com alguém, nós vamos ser parecidos com esse alguém. E por último, o conhecer a Deus é o que realmente importa. Paulo, ele escreve sua carta aos Filipenses, e ele no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, no início do capítulo 3, só uma introdução, ele começa a falar que ele mesmo sendo da tribo de Benjamim, mesmo ele sendo judeu de nascimento, mesmo ele sendo ensinado e instruído aos pés de Gamaliel, ele faz um currículo dele ali que dá até vergonha, de tantas coisas boas que ele tinha alcançado no período antes de ter o encontro com Cristo. E Paulo, ele compreendeu isso, ele compreendeu o que realmente importava, o que realmente era necessário, mesmo diante do currículo dele. E ele chega então no seu auge ali no versículo 8, e ele fala, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparados ao ganho, capítulo 3, versículo 8 ao 10, se puder colocar por favor, que aí a igreja vai acompanhando junto, Filipenses 3, do 8 ao 10, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa do Senhor, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Na versão Almeida Revista Corrigida, as considero menos que esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 9. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, no qual ele até apedrejou cristãos, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Versículo 10, e aqui Paulo ele fala, ele declara em alto bom som, quero conhecer a Cristo.
e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Um homem que experimentou visitar até o terceiro céu. Um homem que teve um encontro fantástico com o Cordeiro de Deus a caminho de Damasco, no qual ele ia para cartas para prender cristãos. Mas esse mesmo homem, a partir de quando Deus se permitiu ser conhecido por ele, agora esse homem, ele declara: o que eu quero, sabe o que eu quero? Ele escrevendo para os filipenses: eu identifiquei aquilo que eu quero. Eu identifiquei aquele pedido único que eu quero por Senhor. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero experimentar. Eu quero participar do seu sofrimento. Eu quero participar da sua morte. Porque ele sabia que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar e que ele estaria com Cristo na eternidade para sempre. Aleluia! Aleluia! E concluindo, 1 Coríntios 8:3, quem ama a Deus é conhecido por Ele. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então você é conhecido por Ele. Aleluia! Mas não para por aí. O conhecimento tem que ser diário. Tem que passar tempo com esse Criador. Tem que passar tempo com esse Cordeiro de Deus. Precisamos. A salvação é gratuita, mas o Senhor tem mais. O Senhor tem muito mais para nós. Está disponível para cada um de nós. E eu faço das palavras do profeta Isaías as minhas palavras nesta manhã. Do capítulo 6, versículo 3, a parte A. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Oséias declara: como precisamos, como eu e você, ano de 2025, 29 de junho, estamos encerrando o primeiro semestre do ano. E eu falo, como nós, igreja de Zona Sul, precisamos conhecer o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E essa busca pelo Senhor, essa busca diária, vai nos dar o norte que tanto nós desejamos, em saber a vontade de Deus, em saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o que é lindo, que o conhecer ao nosso Deus, e o grupo de louvor, se pudesse subir por gentileza, o conhecer o nosso Deus, ele não está limitado somente a esse tempo presente. Jesus, ele fala em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Quer saber o que você vai fazer na eternidade? Eu, quando era criança, a gente imaginava que ia chegar na eternidade e ia ficar cantando santo, 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 sabe? Ia estar lá junto com o coral de anjo, não vai fazer mais nada, só vai ficar cantando santo, santo. Aí você, como criança, você fala assim, parece meio, né? Não tem mais nada, não? Mas Jesus responde aqui para nós, a vida eterna é esta, conhecer a Cristo. Imagina o seu tempo que hoje eu e você experimentamos, e você ainda não começou essa prática de vida devocional. Hoje você sai daqui nesta manhã faminto para isso,
mas esse tempo que você passa com o Cordeiro de Deus, conhecendo Ele e recebendo a revelação da palavra dEle, vamos passar a eternidade conhecendo mais a Ele, e desfrutando mais da comunhão dEle, desfrutando mais de quem Ele é, dos atributos dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle, e na eternidade nos tornando como Ele. Aleluia! Então essa é a nossa jornada, igreja. E eu volto para o tema da nossa ministração. Você conhece a Jesus e Ele te conhece? Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Eu vou pedir para o grupo de louvor cantar a última canção e depois nós vamos orar. Mas enquanto o grupo de louvor está cantando, você pode fazer algumas coisas. Você pode adorar, se entregar, se permitir ser conhecido pelo Senhor na sua adoração. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele preparou o dia de hoje, Ele preparou essa manhã, Ele preparou essa palavra, Ele preparou os nossos corações para receber isso nesta manhã. Mas você também pode apenas falar: legal, vou continuar da mesma forma. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Da nossa escolha, ela é individual. Você pode estar com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Você não pode decidir por eles. Não tem como. Cada um decida qual caminho deve seguir. Como sacerdote, como pai, nós instruímos. Como pais, nós instruímos nossos filhos. Ensinamos o caminho que ele deve andar. Mas a decisão é dele. E a decisão nesta manhã é sua. Então, o grupo de louvor já começa a adorar. E você hoje,